Caros coordenadores, caras coordenadoras, é um prazer muito grande poder me dirigir a vocês. Na verdade, eu tinha vontade de poder estar aí em cada sala de reunião, em cada encontro, para juntos a gente poder acompanhar esse processo de formação dos colegas educadores. E vamos falar sobre esse tema da gestão da sala de aula, que é um tema bastante bonito, mas muito desafiador também. E eu queria dizer para vocês que eu estou nessa brincadeira, né, essa bela brincadeira de ser professor, de ser educador há mais de 36 anos, e fui professor, fui orientador educacional, coordenador pedagógico, diretor de escola. Mas eu digo para vocês que esse lugar da coordenação pedagógica é um lugar que eu me sinto muito bem, é um lugar que eu ocupei por muitos anos e eu vejo, entendo o papel que tem, o grande papel que tem a coordenação pedagógica, sobretudo nesses tempos tão delicados que a gente está vivendo na educação e esse momento, né, que o professor precisa de apoio, precisa de orientação, mas ao mesmo tempo precisa desenvolver a sua autonomia. Eu diria que o primeiro cuidado que nós temos que ter nesse trabalho com os professores é resgatar um pouco a sua condição de sujeito, resgatar um pouco a sua autoestima, resgatar um pouco o seu valor, o valor do seu trabalho. Então, eu faço inicialmente algumas colocações aí no material, justamente tentando valorizar esse trabalho do professor, para que ele sinta a importância, a relevância da sua atividade, para que depois a gente possa trabalhar algumas questões mais metodológicas, mais da prática de sala de aula. Porque muitas vezes há toda uma situação, uma tentação, inclusive, que eu costumo chamar a tentação do entorno, da gente ficar vendo uma série de questões que estão no entorno da sala de aula, e essas questões, por exemplo, de salário, de condição de trabalho, número de alunos, etc., tudo isso é muito concreto, só que se a gente ficar nesse entorno, a gente nunca avança em termos da qualificação do nosso trabalho também. Então, eu acho que ao valorizar o professor, ao resgatar a importância do seu trabalho, a gente está também baixando um pouco essas resistências para que ele possa aproveitar aquilo que a gente vai trabalhar, aquilo que a gente vai estar oferecendo como possibilidades da organização da sua prática. E nesse campo, um conceito que para mim é muito importante é o conceito de zona de autonomia relativa. Porque muitas vezes nós professores, vemos só o limite externo e não percebemos que existem os limites internos, pessoais e da instituição. Né? Então, essa coroa circular que fica entre o limite externo e o limite interno corresponde àquilo que eu chamo da zona de autonomia relativa. Justamente esse espaço, a meu ver, é o espaço que nós temos de liberdade já. Existem questões colocadas no limite externo, como a questão do tempo de trabalho, a questão dos recursos, a questão da família, a questão do Estado, a questão da mídia, do próprio salário, etc., que, evidentemente, interfere muito no trabalho. Mas, muitas vezes, nós não percebemos que, às vezes, o que está limitando de imediato são os limites internos. Por exemplo, se eu vou respeitar ou não o conhecimento prévio do meu aluno, se eu vou respeitar ou não a sua história de vida, se eu vou valorizar ou não a sua participação, eu não posso atribuir isso ao Banco Mundial, ao FMI, ao Ministério da Educação, ao Estatuto da Criança, é alguma coisa que está na minha zona de autonomia relativa. Outra situação, se eu vou participar ou não da construção do projeto político-pedagógico, da mesma forma, né? Então, eu acho que é muito importante que o professor perceba que existe sim coisas que ele pode fazer já, resgatar um pouco essa esperança, né? Porque muitas vezes ele está muito marcado só pela impossibilidade. Então, trabalhar um pouquinho com eles esse conceito de zona de autonomia relativa, acho que é um elemento importante para resgatar neles essa esperança de que alguma coisa pode ser feita. A sala de aula é um complexo, é um mundo, né? Digamos, é a alma da escola onde as coisas acontecem ou não. E eu trabalho essa complexidade a partir de 3 grandes dimensões. A primeira dimensão é a questão do relacionamento interpessoal, a segunda da organização, da coletividade, e a terceira o trabalho com conhecimento.
Normalmente, o trabalho com conhecimento é o mais enfatizado. E, de fato, ele tem uma centralidade, é um ponto até específico do trabalho da escola. Porém, se o professor não tem na sala de aula essa capacidade, né, essa competência de desenvolver uma relação interpessoal, todo o trabalho de construção do conhecimento, todo o trabalho de aprendizagem, de desenvolvimento fica comprometido. A segunda grande dimensão, então, da gestão da sala de aula, do trabalho do professor em sala de aula, é a organização da coletividade. É aquilo que muitas vezes nós chamamos o clima de trabalho ou a disciplina em sala de aula. Esse é um aspecto também decisivo, porque se você não tem um clima de participação, de interação, de respeito, de comunicação em sala de aula, você não tem como desenvolver, não tem como propiciar a apropriação do conhecimento, o enriquecimento da experiência pedagógica a partir daquilo que a escola está oferecendo. Então, esse elemento da organização da coletividade, né, inclusive nos dias atuais um dos pontos mais delicados que normalmente os professores colocam. É muito grande a queixa de muitos professores em relação aos chamados problemas de disciplina. Então, e alguns colegas, infelizmente, entendem que isso não seria tarefa deles. Eles entendem que o aluno deveria vir de casa já com educação, isso de fato é o mínimo que se espera, mas deveriam também vir com os limites, deveriam vir motivados para a sala de aula, e de tal forma que o papel dele seria apenas transmitir as informações. Eu sinto muito dizer que isso é um mundo que não existe no concreto, né? Na verdade, faz parte, sim, do trabalho do professor criar as condições de trabalho, organizar a coletividade para o trabalho. E a família, aí, ela pode contribuir mais ou menos, né? Mas, independente disso, é tarefa do professor criar esse clima em sala de aula. E tendo clareza que se o aluno, por exemplo, é comum um argumento assim, mas em casa eu não faço assim. Bom, aqui é diferente. Aqui nós estamos falando de uma escola, né, onde nós temos um projeto político-pedagógico, nós temos objetivos, temos uma intencionalidade, temos uma organização, e aqui é diferente. Então, criar esse clima de disciplina em sala de aula é uma tarefa do professor que começa, por exemplo, com a questão do contrato didático, estabelecer a partir dos objetivos que nós explicitar para os alunos os objetivos, aonde a gente quer chegar, qual o significado, o que a gente está fazendo aqui. Isso é óbvio. Não é óbvio. Muitas vezes, para o aluno, isso não está claro. Não é? Ele está ali porque o pai mandou, porque está obrigado por lei, etc. Então, é importante resgatar o sentido. O que nós estamos fazendo aqui? O que nós queremos, né, no decorrer desse ano? Então, estabelecer os objetivos. E, a partir desses objetivos, buscar as necessidades e, aí, então, as regras de trabalho, o contrato didático. E, depois, uma vez que estabelecer esse contrato, levar esse contrato a sério. Então, esse é um elemento, assim, muito importante, porque se o professor está num clima, se a classe está num clima de caótico, num clima de dispersão, isso já vai comprometer a primeira dimensão que eu tinha me referido, a relação interpessoal. Né? Porque lá na relação interpessoal é muito importante o professor prestar atenção no aluno, para poder ver como que ele pode fazer a mediação para ajudar esse aluno a aprender melhor. Ora, se o clima está caótico em sala de aula, a preocupação do professor não vai ser de olhar para o aluno. Ele não tem condições de fazer isso. A primeira preocupação dele vai ser de sobreviver, vai ser de dar um jeito. Então, a disciplina é uma condição para o crescimento, né? Então, e a disciplina não se opõe à liberdade. Quer dizer, se a disciplina é construída coletivamente, ela é um elemento que favorece o exercício da liberdade, porque favorece a aprendizagem e o desenvolvimento. Então, esse elemento é um elemento bastante delicado. Acho que é importante a gente enfatizar que existe sim a responsabilidade do Estado, existe sim a responsabilidade dos dirigentes da educação, existe sim a responsabilidade da família, existe sim a responsabilidade do próprio aluno, mas também existe a responsabilidade da escola e do próprio professor. A terceira dimensão, então, da gestão do trabalho de sala de aula é a questão da construção do conhecimento. Como eu disse, é um dos aspectos mais clássicos, um dos aspectos mais esperados da escola,
Só que, historicamente, nós sabemos que essa tarefa básica não vem se cumprindo. E, historicamente, a gente vem constatando, então, isso, que os alunos não estão aprendendo, né? Aprendem muito pouco, considerando todo o avanço da humanidade. A sala de aula ainda nós não estamos atingindo ainda questões básicas do processo de aprendizagem. Então, nós trabalhamos, né, com a metodologia dialética de construção do conhecimento em sala de aula, que se organiza a partir das necessidades de aprendizagem por parte do aluno. Então, o que a gente constata? 3 pontos básicos. Para o aluno aprender, ele tem que querer, não é? Ele tem que agir e ele tem que expressar. Então, essas 3 necessidades básicas do processo de aprendizagem humana se desdobram nas 3 dimensões da metodologia dialética de construção do conhecimento em sala de aula. A primeira dimensão é a mobilização para a aprendizagem. Então, para aprender, se para aprender o sujeito precisa querer, o professor tem que se preocupar com esse querer. E como eu dizia ao falar da disciplina, eu não posso supor que o aluno traga esse interesse de casa. É tarefa nossa procurar provocar esse interesse, resgatar esse interesse. Em muitos casos, inclusive, é uma questão de não sufocar esse interesse, sobretudo quando a gente fala dos anos iniciais. A segunda dimensão é propriamente a construção do conhecimento. Então, é o momento ali que o aluno vai analisar o objeto, buscando chegar à sua síntese. E uma estratégia básica aí, do ponto de vista pedagógico, é a problematização. O Paulo Freire falava muito isso, né? A gente está dando uma resposta para uma pergunta que o aluno não fez. Então é muito importante a gente aproveitar a pergunta do aluno e, quando essa pergunta não vem, a gente levar as perguntas para desafiar o aluno, para que, a partir desse desafio, desse desequilíbrio, até provoque a motivação, e a partir disso ele vai então buscar as informações para poder dar sentido, né? Enfim, construir esse conhecimento. A terceira dimensão da metodologia dialética é a elaboração e expressão da síntese do conhecimento. Essa é uma das dimensões menos percebidas pelos professores. Porque, na verdade, para você fechar o ciclo do conhecimento, você precisa expressar. Seja de forma oral, seja de forma gestual, seja através de modelo, de maquete, mas alguma forma de expressão é fundamental que exista. Porque ao buscar expressar aquele conhecimento que você está adquirindo, você acaba sendo obrigado a fazer articulação com a linguagem, acaba sendo obrigado a organizar as informações, portanto, a atribuir sentido e a sintetizar. Então, esse movimento que vai da síncrese, que é aquela visão caótica do todo, à síntese, não é? Que é o todo organizado, pela mediação da análise, que é a busca do estabelecimento de relações. Então, esse processo de construção do conhecimento, para nós, é fundamental. E aqui, uma coisa que pesa muito é que os professores não tiveram uma formação, de um modo geral, nessa área, e aquilo também que eu chamo do imprinting escolar, a estampagem que o professor sofre, porque nós somos uma das poucas profissões, essa é uma coisa óbvia, mas que muitas vezes a gente não reflete, nós somos uma das poucas profissões que temos muitos anos de experiência no campo antes de começarmos a estudar cientificamente o campo. Eu não sei se vocês conhecem alguma outra profissão, eu não conheço. Se você vai, por exemplo, estudar medicina, que experiência você tem no campo da medicina? Você foi algumas vezes ao médico, você sofreu uma cirurgia, mas são experiências esporádicas. No caso do magistério, não. Quando você vai estudar pela primeira vez cientificamente a didática na pedagogia, você já tem pelo menos 11, 12 anos de experiência no campo. Do outro lado, como aluno, mas no campo. Portanto, muitos professores, ao estudarem cientificamente, nem se mobilizam para isso, porque acham que já sabem. E onde aprenderam? Lá nos primeiros anos do fundamental. É o que eu chamo o imprinting, essa estampagem que a escola faz, é um imprinting instrucionista, dessa maneira. Então, o professor acha que sabe, mas, na verdade, o que ele sabe é ser instrucionista, ele sabe transmitir informação, mas não sabe fazer mediação, não sabe fazer construção do conhecimento. Eu sei que essa afirmação é um pouco pesada, mas os fatos evidenciam isso. A gente vê, assim, o baixíssimo nível de qualidade de aprendizagem. A quarta e última parte desse material que eu preparei para vocês diz respeito ao enfrentamento de desafios. Nem sempre as coisas saem como a gente deseja.
tudo que nós colocamos anteriormente vai no sentido preventivo, da gente tomar todo cuidado para que, de fato, os alunos possam aprender, se desenvolver e serem felizes em sala de aula, que é o que a gente busca no trabalho educativo. Mas, às vezes, aparecem situações mais complexas. Então, eu faço uma breve referência aí a aspectos, por exemplo, do enfrentamento de situações de conflito. Especialmente o aspecto disciplinar, né? Então, um ponto básico que a gente insiste aí, também no aspecto da aprendizagem, mas sobretudo aí na disciplina, é esse aspecto, essa questão, esse aspecto de trabalhar logo no começo, não deixar acumular. Muitas vezes o professor percebe alguma questão disciplinar e finge que não vê, por uma série de motivos, às vezes preocupado com o programa que tem a cumprir, às vezes achando que não vale a pena parar, tal. Mas o fato é que, às vezes, um pequeno distúrbio inicial, se ele não for tratado, ele pode se tornar um grande problema. E aí eu trago também a questão da proposta do Piaget, o que ele chama a sanção por reciprocidade, que eu acho que é um aspecto muito importante. Porque muitas vezes, ao tratar a disciplina, nós ficamos naquelas duas situações clássicas, né? Ou o autoritarismo, ou querendo negar o autoritarismo, o laissez-faire, deixa fazer, deixa rolar, né? Então nós tínhamos uma sociedade muito autoritária, se criticou, liberou geral. Aí se critica essa situação, aí volta a ser autoritária. Hoje em dia só se fala em limite, é uma coisa que me preocupa muito. O limite é importante, não tem dúvida, mas o limite sem o vínculo, o limite sem o projeto, o limite sem a possibilidade é voltar à educação autoritária. Então, o Piaget, para sair desse impasse, ele propõe o que ele chama de sanção por reciprocidade, que é uma sanção, que é um castigo que tem a ver com o ato que foi cometido e que leva o sujeito a refletir sobre aquele ato e buscar restabelecer o vínculo rompido. Mas eu acho que esse passo é um passo fundamental para que a gente possa educar, de fato, essas crianças sem essa perspectiva do autoritarismo, mas sem também do laissez-faire. Se alguém estiver pensando no ECA, fique tranquilo, porque muitas vezes tem esse detalhe. Os professores criticam o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas não conhecem. Quem conhece o Estatuto sabe que tem todo um capítulo sobre medidas socioeducativas que são baseadas em Piaget, que são sanções por reciprocidade. Portanto, nós temos respaldo legal. Agora, para isso, é importante que essa visão de disciplina esteja contemplada no projeto político-pedagógico da escola, para que a gente não tenha problemas aí com a comunidade, etc. E um último item que eu trago ali, só uma pequena provocação, é como enfrentar a resistência dos colegas, porque muitas vezes nós estamos tentando inovar e a gente percebe que essa resistência vem de onde a gente menos esperaria, que é o colega que está trabalhando ali com a gente. Então, eu também coloco aí algumas estratégias, né, no sentido de sensibilizar esse colega para que ele seja um parceiro. E um elemento importante para a coordenação pedagógica aqui, que eu vejo, que a minha prática também revelou isso, é a gente não perder muito tempo com quem está resistindo. Porque, às vezes, o coordenador pedagógico fica tão preocupado com quem está resistindo que esquece de apoiar aqueles que estão querendo mudar. Então, eu não estou dizendo para abandonar ninguém, né? Nenhum a menos, né? Aliás, esse é um ponto geral que a gente procura deixar claro ali. Nós trabalhamos essa perspectiva da mediação, aqueles 4 pontos básicos do mediador: acolher, provocar, subsidiar e interagir. Isso que vale para o professor em sala de aula deve valer também para o coordenador em relação aos seus professores, né? E também aqui um outro ponto: há professores que procuram jogar o coordenador pedagógico numa situação de culpa e má consciência. Você não está na sala de aula, você não sabe. E aí muitas vezes o coordenador fica acuado. E a professora Madalena Freire sempre lembra isso. O coordenador pedagógico também tem a sua classe. Qual é a classe do coordenador pedagógico? São os seus professores. Então, na verdade, além da gente ter tido experiência em sala de aula como professor, nós também temos hoje a nossa classe, que é o trabalho com os professores. Então, ter essa firmeza para poder ajudar o professor a sair dessa situação de resistência que muitas vezes eles estão, não é? Então, vamos sim acolher esse colega que está resistindo, etc., mas ao mesmo tempo não perder de vista aqueles que estão querendo mudar, acompanhar, subsidiar, para que as mudanças de fato possam acontecer na escola, né? Então,
concluindo aqui, tudo que a gente tá colocando é para ajudar que a escola possa cumprir a sua função social básica, ou seja, que os meninos de fato aprendam aqueles saberes necessários, não é? Que eles se desenvolvam, que eles sejam gente e que sejam felizes, né? Eu chamo aí a alegria crítica, Tocta Gaudium, né? Que é uma alegria que vem não de contar piada, não de querer fazer palhaçada no mau sentido em sala de aula, mas é uma alegria que vem o aluno fica feliz porque ele sente que ele está crescendo. Como o Spinoza falava na Ética, né? A alegria é o crescimento da potência. Então é essa alegria que a gente quer. Ou seja, aprendizagem efetiva, desenvolvimento humano e alegria crítica. É isso que a gente está buscando também e fazendo esse convite, essa provocação, não é? Para que a gente possa fazer, de alguma forma, fazer junto esse trabalho. Obrigado pela atenção de vocês.